Olá, que alegria poder estar com você em mais um vídeo. Eu sou Juliana Moreira e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como elevar sua autoestima e melhorar seus relacionamentos. Para isso eu trouxe 7 dicas e eu queria te dizer que a 7ª dica, ela é a cereja do bolo. Por isso, fica comigo até o final. Se você quer aprender, se você gosta desse assunto, autoestima e também relacionamentos, tá? E já vamos aqui para a primeira dica. A primeira dica é cuidado com as suas palavras. Eu fiz, inclusive, um outro vídeo falando dessa história, mas pode ser que você não tenha assistido, então eu vou contar ela aqui novamente, porque essa história ela realmente é muito importante. Que é uma história que tem um livro que fala de um homem que ele falava que a morte gloriosa, que a melhor forma de morrer, seria num acidente de avião. E ele vivia falando aquilo, nossa, a melhor forma de morrer seria num acidente de avião. E aí as pessoas falavam com ele, para de falar isso, a palavra tem poder, não fica falando isso não, mas ele continuava falando aquilo. E aí ele gostava muito, ele tinha ali o avião dele, ele gostava de voar e tudo mais. E aí um belo dia ele sofreu um primeiro acidente. E aí nesse primeiro acidente que ele sofreu, ele, enfim, sobreviveu, que bom, né? Sobreviveu, e aí as pessoas falaram com ele, tá vendo? Tá vendo? Esse aí foi o quê? Um livramento. Para de ficar falando que a melhor morte é desse jeito, isso é muito sério. A palavra tem poder, para de ficar falando isso. Mas mesmo assim, ele continuou falando que a melhor forma de morrer era você simplesmente pegar ali o avião e bater na montanha, e ele falava que era a morte gloriosa. E aí ele teve um segundo acidente e da mesma maneira não morreu, e as pessoas falavam com ele, tá vendo? Você teve um segundo livramento, para de falar isso, se arrepende do que você está falando, isso é muito sério. Mas ainda assim ele não quis dar ouvido para as pessoas. E no terceiro acidente, ele morreu exatamente da forma como ele falou, que era a morte gloriosa. Então, elevar a sua autoestima tem muito a ver com o que você fala. E aí eu quero deixar uma reflexão aqui para você. Quais são as palavras que você fala para você? Quais são as palavras que você fala para os outros? Quais são as palavras que você fala sobre você e sobre os outros? Você fala palavras para os outros que são palavras positivas, ou muitas das vezes você fala para as pessoas palavras que deixam essas pessoas tristes, que deixam as pessoas magoadas. Você se olha no espelho e fala, eu sou maravilhosa, eu sou capaz, eu quero, eu posso, eu vou, ou você nem se olha no espelho. E se você se olha, você fala palavras negativas a seu respeito. Então, muito cuidado com o que você anda falando, porque as palavras, elas sim têm poder. E se você ficar falando que você não vai conseguir, que nada vai dar certo, adivinha o que vai acontecer? Nada vai dar certo mesmo. Até porque, se você fica falando o tempo todo que nada vai dar certo, eu não consigo, nada dá certo para mim, para todo mundo é mais fácil, para mim é difícil. Muitas das vezes, por você falar tanto que não vai dar certo, você nem vai tentar fazer. E aí na sua mente você vai pensar, não dá certo mesmo não. E não vai fazer e não vai dar certo. Então, primeira dica é cuidado com as suas palavras. Dica número 2, não seja negativa. Sabe aquelas pessoas que você chega para elas e fala assim, nossa, acabei de comprar um carro. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas com o preço da gasolina, você não tinha comprado um carro não. Aí a pessoa fala assim, eu tô pensando em casar. Aí a pessoa fala, não, casamento é difícil. Nossa, você esperava mais um tempo. Ou seja, tudo que você fala, a pessoa tem algo negativo para dizer. Você fala, eu consegui um trabalho. Aí a pessoa fala assim, não, mas essa empresa que você começou a trabalhar, nossa, essa empresa aí é muito ruim, essa empresa aí tem poucos benefícios, nem tem ticket, sei lá, a pessoa dá um jeito de achar alguma coisa para tentar te desmotivar. Então, não seja essa pessoa. E muito cuidado, porque às vezes essa questão de falar coisas negativas é tão automático que a pessoa nem percebe. Então, realmente você precisa olhar para você e pensar, nossa, será que eu sou assim? Será que eu fico falando isso para as pessoas? Será que a pessoa vem me contar uma notícia muito boa e de alguma maneira eu acabo diminuindo aquela conquista da pessoa, sendo negativa, tá?
Então, sim, se você tem esse comportamento, repense, porque isso vai afastar as pessoas de você, vai prejudicar seus relacionamentos e também vai prejudicar a sua autoestima. Próxima dica é: aprenda a falar não. É muito interessante que teve uma vez que eu fui fazer uma palestra e nessa palestra uma das participantes me procurou no final da palestra e falou comigo assim: Ju, você falou sobre falar não e teve um dia que eu precisei falar não para minha cunhada. Eu sou costureira e aí meu sobrinho foi lá em casa e pediu para eu fazer uma bainha, né? A mãe dele precisava que eu fizesse uma bainha na calça dela. E Ju, eu tava de cama, eu não tinha como levantar, tava passando muito mal. E aí eu virei pro meu sobrinho e falei: olha, fala pra sua mãe que não vai ter jeito. Mas aí ela me contando que ela falou aquele não, e assim, ela ficou muito triste por ter que falar não. Ela até falou assim: Ju, eu tava assim, muito doente, mas se eu te conseguisse pelo menos sentar, eu tinha feito lá a bainha da calça da minha cunhada. E aí ela foi e contou que na hora que o sobrinho foi lá contar, né, pra cunhada que não ia ter jeito, que a cunhada falou assim: não, não tem problema não, eu uso outra calça, não é nada urgente, depois faz e tudo mais. Ou seja, a cunhada dela ficou super tranquila em relação ao não dela, mas ela ficou triste de ter que falar não e ficou mal, sentindo mal, porque precisou falar não. E muitas das vezes as pessoas vão falar não para você, as pessoas já falaram não para você e nem por isso você ficou com raiva delas. Então, às vezes também, o que eu percebo? Um medo de falar não e as pessoas ficarem. Ah, Ju, se eu falar não para minha amiga, ela vai ficar chateada comigo. Mas, olha, se ela é realmente a sua amiga, ela não vai ficar chateada com você. Por quê? Porque o não faz parte. Nem sempre você vai conseguir falar sim para as pessoas. Então, isso precisa ser algo que você precisa começar a trazer para o seu dia a dia, porque se você diz sim para tudo e para todos, isso vai te prejudicar, tá bom? Então, comece a falar não. E a nossa próxima dica é: seja coerente, que seja o seu sim, sim e o seu não, não. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, vamos supor que você é uma mãe e aí seu filho te desobedeceu e você falou assim: olha, você me desobedeceu, você vai ficar 7 dias sem assistir televisão. Aí já no segundo dia você vai lá e deixa ele ver televisão. O que você está fazendo com esse comportamento? Você está perdendo a sua credibilidade. Ou seja, você precisa ser uma pessoa que tenha palavra. Se você falou algo, se você falou 7 dias, então você precisa manter 7 dias. Outra coisa também, você prometeu pro seu filho, não, filho, amanhã nós vamos sair para tomar sorvete. Aí chega no outro dia, você fala: não, tô muito estressado, tem um monte de coisa para fazer e não leva seu filho para tomar sorvete. Ou seja, outra vez você falou uma coisa e fez outra. Então, seja coerente, que seja seu sim, sim e seu não, não. Que você realmente seja uma pessoa que as pessoas tenham confiança de que quando você falar que vai fazer algo, que você realmente vai lá e faz aquilo, tá? Isso também vai te ajudar a melhorar seus relacionamentos e também vai te ajudar a elevar ainda mais a sua autoestima. Certo, Ju. E o próximo? O que mais que eu preciso fazer? Muito importante que você, inclusive eu trouxe aqui para evitar brigas, tá? Muito importante que você aprenda a contar até 10. Sempre que você for dar uma resposta para alguém, conte até 10, conte até 5, mas assim, se dê uma pausa ali antes de falar. Por quê? Muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim: Ju, quando eu fui ver, eu já falei. E aí a pessoa ficou chateada comigo, a forma que eu falei não foi tão legal. Eu não pensei para falar, eu só fui lá e falei. Se você começar a contar um pouquinho, que seja até 5, tá? Vamos contar juntas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai contar ali mentalmente. Antes de responder as pessoas. Às vezes acontece de alguém ter feito algo com você, você tá estressada, tá chateada, aí chega uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, te faz uma pergunta, por você não contar
até 5, até 10, por você não se dar um tempinho para responder, né? Aquela pausa, você acaba maltratando, enfim, falando alguma coisa para aquela pessoa que ela não tem, sabe? Ela não tinha nada a ver com aquilo. É como se você descontasse na pessoa a sua raiva. E aí você magoa essa pessoa. E isso prejudica seus relacionamentos. Então, conte até 5, conte até 10. Mas, se você quer melhorar seus relacionamentos, se você quer. Porque imagina, se você acaba fazendo isso sempre e as pessoas se afastam de você, isso também vai prejudicar a sua autoestima. Então, faça isso. Você vai me contar depois aqui nos comentários o tanto que isso melhorou seus relacionamentos. Quero saber, hein? Bom, fomos até a 6ª dica, tá? Qual é a 7ª dica? A 7ª dica é, que eu até falei, né, que é a cereja do bolo, que é muito importante, é pratique o silêncio. Ju, eu sinto que eu falo demais. Eu sinto que eu acabo prejudicando as pessoas porque eu falo coisas que eu não devia falar, eu não penso muito para falar, eu falo demais e assim, falo que não era para falar, no momento que não era para falar. Pratique o silêncio. Comece a fazer isso, assim. Comece a gostar mesmo do silêncio, comece a observar mais. Deixe que as pessoas te perguntem a sua opinião, em vez de chegar falando, eu acho isso, eu acho aquilo. Ninguém me perguntou nada não, mas eu vou falar aqui. Então, assim, respira fundo, pratique mais o silêncio. Você vai ver o tanto também que isso vai te ajudar a ser mais assertiva nas suas conversas com as pessoas. Porque você vai observar mais. E vai evitar também, você praticando o silêncio, você observando mais, vai evitar que você, muitas vezes também, tire conclusões precipitadas sobre as situações. Então, se você praticar mais o silêncio, se você ouvir mais as pessoas, isso também vai melhorar os seus relacionamentos, isso também vai elevar e muito a sua autoestima. E aí eu trouxe aqui todas elas só para a gente relembrar. Primeira, né? Poder das palavras, cuidado com o que você fala, não seja negativa, seja coerente, seja o seu sim, sim, seu não, não. Não seja uma pessoa reclamona, que fica o tempo todo reclamando de tudo, inclusive sobre reclamação. Tem um livro excelente para te indicar, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ele chama Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Nele tem um desafio de passar 21 dias sem se queixar e sem falar mal dos outros. É sensacional esse livro. Super indico que você compre ele. Então, não reclame. 5ª dica, aprenda a falar não. 6ª dica, conte até 10. E 7ª dica, pratique o silêncio. Espero do fundo do meu coração que você aplique essas dicas, porque não adianta você ter informação e não usar essas informações e não entrar em ação. E pode ter certeza que se você começar a fazer essas dicas que eu estou falando aqui, vai sim elevar muito a sua autoestima e vai sim melhorar muito os seus relacionamentos. Depois eu quero que você me conte aqui nos comentários de qual dessas dicas que você gostou mais. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que está precisando dessas dicas e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo para você. Tchau, tchau.